Capítulo 22. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e 4 cavernas deleitosas. Internamente elas eram profundas, amplas, e muito polidas, lisas, 3 delas eram escuras e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então eu disse: como são lisas essas cavernas, como são profundas e escuras. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos serão reunidas. Para eles ele foi formado e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Ele respondeu dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral dizendo: por que um está separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados. Especialmente, uma separação foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas, onde há luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra, julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo, e o tormento daqueles que eternamente abominaram a justiça, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações, e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Uma separação deste tipo foi formada para as almas dos injustos, e dos pecadores, daqueles que cometeram crime, e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus, e falei: abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Capítulo 23. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao ocidente-oeste, até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. Eu indaguei dizendo: o que é isto que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24. Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores perfumadas rodeavam-nas. Entre estas havia uma árvore de um perfume incessante, nem daquelas que estavam no Éden, havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê, esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas respondeu. Capítulo 25. E disse: Enoque,
Por que inquires a respeito do perfume desta árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então eu Enoque respondi-lhe, e disse, concernente a tudo eu estou desejoso de saber, mas particularmente com respeito a esta árvore. Ele respondeu-me dizendo, a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o santo e grande Senhor da glória, o eterno Rei, quando ele virá, e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não de um perfume carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento. Quando todos serão punidos e consumidos para sempre, isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos. Pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce perfume entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados, em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento e nem punição os afligirá. E eu abençoei o Senhor da glória, o eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a, e declarou que ele a daria para eles. Capítulo 26. Dali eu parti para o meio da terra e contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floriam dos ramos podados. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Lá, igualmente, eu vi uma montanha santa, e ao sopé da mesma, do lado leste, um rio que corria na direção do sul. Do lado do oriente vi ainda uma outra montanha, mais alta do que aquela, e dividindo-se as duas, uma garganta estreita e profunda, ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Do lado ocidental havia outra montanha, mais baixa do que a anterior e de porte menor, entre estas e as anteriores havia um vale profundo, outro vale também profundo e seco abria-se no extremo da montanha. Esses profundos vales eram estreitos, de rocha dura, nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales, e tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. Capítulo 27. Então eu disse, o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse, aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos, ali serão agrupados todos aqueles, que com a sua boca proferem coisas desrespeitosas contra Deus, e falam com insolência da sua glória. Ali eles serão reunidos, será o lugar do seu julgamento. Nos últimos dias, realizar-se-á um exemplo de um julgamento definitivo sobre eles, na presença dos justos, ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da Eternidade. No dia do julgamento dos pecadores, os justos o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra e entoei um canto de louvor a ele. Capítulo 28. Dali eu fui à direção ao oriente, lado leste, para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Era um lugar solitário, mas palmo a palmo de árvores e vegetação, e dos pontos altos jorrava água. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras, voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 29. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste, daquela montanha da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras. E sobre elas havia a elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 30. Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em perfume assemelha-se a pistácia lentiscos. Em direção ao vale eu percebi o cinamomo de doce perfume. Sobre eles avancei em direção ao leste. Capítulo 31. Eu vi outras montanhas, sobre elas havia bosques de onde fluía o néctar, o chamado bálsamo, ou unguento. Atrás daquelas montanhas eu vi outra, ao leste da região, sobre ela havia plantas de aloés, e todas as demais árvores gotejavam resina, semelhantemente às amendoeiras.
Ao triturar-se a sua fruta, ela exalava toda sorte de perfumes. Capítulo 32. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas, e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores perfumadas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas a alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia. E quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do anjo Zotiel, e cheguei ao jardim da justiça. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Essa árvore, pelos seus ramos, assemelha-se ao pinheiro, sua folhagem é parecida com a da alfarrobeira, o seu fruto é como os cachos da videira, e o seu perfume é percebido a grande distância. Então eu exclamei, como é bela esta árvore e como é agradável o seu aspecto. Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo respondeu e disse: Esta é a árvore do conhecimento da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 33. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita destas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos, e vi que estavam vindo as estrelas celestiais. Eu enumerei-as enquanto procediam do portão, e escrevi-as todas enquanto elas saíam, uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel que estava comigo mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos, e suas operações. Capítulo 34. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra. E ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 35. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos, enquanto eu estava olhando no norte, os portões e passagens através deles eram de igual magnitude. Capítulo 36. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da Glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos, e abençoá-lo para sempre. Capítulo 37. A segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malael, o filho de Quenã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim, as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor Deus. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. E nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até ao presente tempo, nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor Deus o que eu recebi,
sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Senhor Deus, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Clique no vídeo acima para a parte 4.